circuito, pela dificuldade de se ultrapassar e até porque os pilotos vão tentar escolher um pneu, quer dizer, a escolha já está feita, a gente vai saber disso depois, mas a escolha, o pneu da corrida é o pneu que o piloto tem que usar agora obrigatoriamente. Enfim, um pneu que proporcione uma parada. Claro que alguns fazem duas, mas a parada de boxe, o pit stop em Mônaco é uma coisa um pouco complicada, é muito demorado. A velocidade, como em todas as pistas, é bastante baixa, mas a dificuldade de se entrar, a dificuldade de saída, porque não há espaço para se sair sem o risco de provocar até um acidente. Então, o piloto tem que obedecer uma sinalização de verde e vermelho, como se fosse realmente um semáforo. Aliás, é um semáforo, como se fosse um semáforo de tráfego normal para sair do box, mesmo durante uma corrida. Então, é uma pole muito disputada e até agora o que vem se notando é que a McLaren reencontrou o seu caminho. A McLaren, que no início do ano parecia realmente facilmente superada pela Ferrari, teve aquelas 3 vitórias seguidas no Schumacher, mas a McLaren reencontrou seu caminho. O Coulthard é o mais rápido até agora nessa pista. O Hakkinen tem andado bem, embora já acertando o carro para a corrida. E agora vamos para a pista, o Schumacher querendo de todo jeito essa pole e o Rubinho tentando um acerto que não encontrou até agora na sua Ferrari. Ricardo Zonta, o brasileiro da BAR, é o primeiro piloto a ir para a pista neste treino que define o grid de largada do Grande Prêmio de Mônaco. Você vai tomando mais uma vez contato com a pista aqui do Principado, com a bonita arquitetura do Cassino de Mônaco, do Hotel de Paris. Essa é a região, o trecho que eles estão passando. Veja como a pista é estreita, é uma pista de rua em que o tráfego é absolutamente normal durante a semana. Um pouco depois do treino, os carros já estão passando por aí. Essa é a curva Loebs, uma curva fechada, também famosa na Fórmula 1. E você vai dando essa primeira volta com o Ricardo Zonta pelos 3.370 metros da pista. Ele entrou no túnel, na saída do túnel é onde eles alcançam a maior velocidade da pista. Chegam a alguns pilotos a 270 por hora no final deste túnel. O Zonta, embora já tenha um ano de Fórmula 1, assim como os estreantes Heidfeld, Mazzacane e o Jenson Button, está correndo pela primeira vez de Fórmula 1 em Mônaco. Porque no ano passado, quando houve essa corrida, ele ainda estava se recuperando daquele acidente sofrido no Brasil, que ele só voltou à Fórmula 1 no Canadá. E por isso mesmo, na quinta-feira, ele deu 48 voltas no treino livre. Foi o piloto que mais andou no treino livre de quinta, o Ricardo Zonta, com 48 voltas. Ele fez a 17ª posição quinta-feira e hoje a 19ª posição. Mas está ali no tempo do treino de hoje, enquanto o Coulthard observa aí o Zonta abrindo a sua volta. O Zonta ficou um pouquinho só atrás do Villeneuve, o Villeneuve em 18º, o Zonta em 19º, 22.971 o Villeneuve, 23.088 o Zonta. Está abrindo a sua volta e a gente vai acompanhando aí a primeira volta rápida do treino que vai marcar o grid de largada do Grande Prêmio de Mônaco. Você viu a escorregada da BAR do Zonta, essa primeira intermediária dele em 21.866. Aí uma curva lenta, bem lenta. Chegam a fazer curvas a 50 por hora aqui na pista de Mônaco. É talvez hoje a mais lenta pista do circuito. Aí ele passa pelo túnel, aí é pé embaixo. Na saída do túnel tem uma freada. Uma chicane, que é uma chicane nova, foi modificada em relação ao ano passado. Ele já vai ganhar a parte final da pista. Mais uma chicane, depois vem o trecho da piscina aqui em Mônaco. Até que ele faz a curva Rascasse. É esta curva. Mais uma curva fechada. E aí vai ganhar a reta dos boxes e completar a primeira volta. O Zonta marca 1:25.736, é um tempo bem acima do que conseguiu o David Coulthard hoje, que fez 1:20.405 no treino da manhã, no treino livre da manhã aqui em Mônaco. O próprio Zonta virou 1:23.088, fazendo o 19º tempo hoje pela manhã. Quer dizer, ele realmente aqueceu os pneus, preparou-se aí para a primeira volta e agora vem para valer. Mas ainda assim não está andando bem a BAR como se esperava aqui. Uma pista que, porque conta muito a experiência dos pilotos, esperava-se que o Villeneuve pelo menos andasse muito bem,
e não é o que acontece. A diferença entre ele e o Zonta é de 1/10 até agora. Aí o Rubens Barrichello, também ainda muito tranquilo, sem nenhuma pinta de que vai para a pista logo. O Villeneuve fez o 18º tempo hoje e fez ontem o 12º, ontem não, né? Anteontem, quinta-feira, fez o 12º tempo. Kleber. João Pedro Paes Leme está nos boxes aqui em Mônaco, acompanhando toda a movimentação das equipes. Equipes que não estão muito dispostas a participar desse treino logo no começo dele, João Pedro. É verdade. E os pilotos também preferindo aqui ficar na sombra, porque está muito quente aqui embaixo. E os mecânicos conferindo toda hora aqui a temperatura do asfalto. A última vez que eu vi aqui, passando pela equipe Benetton, um dos mecânicos media, estava fazendo 34 graus aqui na saída do pit lane. Mas o curioso sobre essa dificuldade do circuito de Mônaco, que você se referiu mais cedo, o Rubinho ontem fez um comentário engraçado. Disse que pelo menos uma vez nos treinos, todos os pilotos tocam no guarda-reio, na proteção lateral. Não há ninguém que passe sem tocar pelo menos uma vez. Ninguém passa incólume. É uma outra característica do circuito, uma pista muito estreita. E é o circuito onde os pilotos andam com os muros, os guarda-reios mais próximos dos carros, das cabeças. Todo mundo se arriscando mais, precisando ter a coragem absolutamente em dia. E todo mundo dá um toque, realmente, os pneus dão um toque nos guarda-reios aqui em Mônaco. O próprio Coulthard, quando fez a melhor volta, em 1:20.405, ele tocou o guarda-reio. Aliás, essa volta do Coulthard já é abaixo da pole do ano passado, que é do Mika Häkkinen, em 1:20.547. Mas ele tocou o guarda-reio quando sai da chicane Saint-Devote para iniciar a subida, que é o que eles chamam de reta aqui, que na verdade não existe reta nesse circuito. Então, você vê uma peça do carro do Zonta saindo ali na volta, depois da curva Mirabeau. Mas o que acontece é exatamente, como disse o João Pedro, todos tocando pelo menos uma vez por volta. Agora depende do ângulo, depende da potência, do choque, para alterar ou não o comportamento do carro. Porque também tem um ponto em que o guarda-reio está imediatamente acima da guia, de uma guia mesmo, guia de rua, e tem momentos, por exemplo, onde o Senna bateu naquela famosa corrida de 1988, antes do túnel, que o guarda-reio está um palmo depois da guia. Então o perigo é o carro não só tocar no guarda-reio, mas que para tocar no guarda-reio ele vai passar sobre a guia. E aí afeta. McLaren já preparando-se para ir para a pista. O David Coulthard botando ali a sua joelheira para se proteger ali dentro do apertado cockpit do carro. O joelho fica batendo aqui na parte da frente, aqui na carenagem. O joelho bate bastante conforme o movimento do piloto lá dentro. Então uma joelheira nunca é demais para proteger. E é o David Coulthard que vai se preparando para brigar pela pole position. Garante o David Coulthard que tem carro para brigar pela pole. O Villeneuve também está pronto para ir para pista aqui em Mônaco. Enquanto você revê aí o momento em que soltou, apareceu uma parte de trás do carro, ficou lá para o meio do caminho, no carro do Ricardo Zonta. David Coulthard se preparando, o Villeneuve vem para a pista. Até agora só os carros da BAR, com 47 minutos restando para o final do treino. Só 2 pilotos foram para a pista. 26 graus a temperatura aqui em Mônaco. Aí o fiscal recolhendo a peça que caiu do carro do Ricardo Zonta. São 39 graus agora a temperatura da pista. Aquele registro que o João Pedro fez era na saída do pit lane. Na pista 39 graus agora. E o Michael Schumacher também parece disposto a ir para o carro e tentar a sua pole position. Os pilotos demorando um pouco mais do que o normal. Já veio o Zonta, que tem 1:25.736. E o Villeneuve já deu uma escapada ali, o Villeneuve. O carro vem lento, problema no motor do Villeneuve. Que falta de sorte do Villeneuve, hein? Na primeira volta, praticamente, na volta de saída dos boxes, a volta de aquecimento, não conseguiu nem abrir tempo. E embora o regulamento permita trocar de carro no treino oficial apenas, o Villeneuve tem um longo caminho de lá até os boxes. Sabendo que o caminho é longo, ele já aperta o passo.
E os mecânicos também já apertam o passo aqui para chegar próximo ao carro reserva. Já estão começando a colocar as peças para esperar o Villeneuve chegar. O Grande Prêmio de Mônaco é muito tradicional por todo o seu charme, por toda a frequência simpática e bonita que tem. Você está vendo aí o momento que o motor do carro do Villeneuve dá problema para ele e ele vai encostar logo lá à frente e já partiu no pique para voltar aos boxes e pegar o carro reserva. A gente viu agora há pouco a imagem do Boris Becker, o ex-tenista alemão Boris Becker, que deve estar dando uma torcida bem calorosa para o seu compatriota, o Michael Schumacher, que já vai para o cockpit da Ferrari e daqui a pouco sai para a pista também o Michael Schumacher. Kleber, quem também anda por aqui é o Michael Johnson, campeão olímpico dos 200 e 400 metros rasos, recordista inclusive dos 200 metros rasos, pulverizou o recorde na Olimpíada de Atlanta. Ele andou por aqui e eu brinquei perguntando se ele veio trazer sorte para o Michael, o outro Michael, xará dele, o Michael Schumacher. Ele disse que, em se tratando de sorte, quem pode dar sorte para ele é o próprio Schumacher nessa temporada olímpica, né? Esse ano mais do que nunca os atletas querem muita sorte. Aí o David Coulthard sintonizando os canais ali do monitor que fica à frente do carro, ó, tá vendo os tempos, tá dando uma passeada, ó. Ele tem uma página que mostra imagens do circuito de Mônaco, e aqui ele estava passeando ali, mudando de canal, ele vai vendo várias imagens. Tem uma outra que dá os tempos dos pilotos, a temperatura. É tudo isso que o piloto fica checando naquele monitor que é colocado à frente dele para que ele acompanhe os treinos. Está aí também o do Michael Schumacher, ele agora que vai botando o volante da sua Ferrari que veio com um sistema de direção modificado aqui. Você vê ali no centro do volante o desenho do circuito, da pista. E eles vieram com um sistema de direção novo que permite ao piloto estressar um pouco mais o volante. Toda a facilidade é bem-vinda, principalmente aqui em Mônaco, onde é muito difícil você conseguir entrar com perfeição nas curvas. Aí o carro do Jacques Villeneuve, o carro que ofereceu problemas no motor, vai ser retirado. O Villeneuve já partiu em disparada lá para o box para pegar o carro reserva. O Michael Schumacher, que hoje fez uma viagenzinha ali de 350 quilômetros mais ou menos, saiu daqui e foi até Fiorano testar o carro da Ferrari, que é o quarto carro para este grande prêmio, e é o carro reserva que vai ser usado pelo Rubens Barrichello se ele precisar. É a imagem continua a corrida do Jacques Villeneuve em direção ao carro reserva. Olha como é longa a caminhada. Ele está vindo num ritmo bom, né? Ele tinha percorrido exatamente metade do circuito. Então essa metade agora ele percorre correndo. Tem chão ainda. Agora que ele vai chegar nas piscinas. Não chega a ser o Michael Johnson, mas está dando um pique considerável. Está inspirado nele, né, Cláudio? É. Ele ainda tem a chicane, o tabaco e as piscinas. Você viu ali, pela vista aérea, o que falta ainda para ele andar, né? Até chegar ao box e pegar o carro novo. Enquanto os outros já estão ali mais tranquilos, sem suor. Já o Mika Häkkinen também de capacete, se preparando para ir para a pista. Kleber, se falava do Schumacher treinando em Fiorano. Você vê por aí, por essa iniciativa, vê o empenho da Ferrari em não deixar a peteca cair. Quer dizer, ela começou o campeonato da melhor forma possível, da melhor forma que ela consegue nos últimos anos. Ela começou de igual para igual com a McLaren. O Schumacher disparou na liderança do campeonato. Depois o Coulthard ganhou uma, o Häkkinen ganhou outra. Quer dizer, a Ferrari, olha o volante do carro do Villeneuve. A Ferrari acordou, quer dizer, tentando não perder espaço ali para a McLaren, que a McLaren procura reagir. Então treina todos os dias que pode, inclusive agora fazendo questão que o Schumacher deixasse no dia de descanso aqui, às vésperas do Grande Prêmio de Mônaco, deixasse o ambiente aqui para fazer esse treino que ele tinha que fazer em Fiorano. O capacete do Schumacher, como disse o Kleber, agora é vermelho em cima, onde era azul. Exatamente, o do Barrichello continua azul e o do Schumacher é vermelho. Isso, na pista você vai reparar que lembra muito o último tricampeão que a Ferrari teve. Na verdade, ele ganhou o tricampeonato já correndo pela McLaren, que foi o Niki Lauda, mas é o tri, e lembra muito o Lauda na época em que ele corria pela Ferrari com o capacete todo vermelho.
Agora o Villeneuve já tem o apoio da torcida ali, ó, na sua maratona em direção ao box. Depois do carro quebrado, recebe indicações, arrumou um companheiro de corrida. Você viu aquele rapaz de preto ali, estava meio de coelho do Villeneuve, ia à frente. E ele recebe a força da galera nesse esforço para que ele consiga chegar a tempo de pegar o carro reserva e partir pro treino. A situação complicada e ele está bem fisicamente, hein? Como só o Zonta até agora fez tempo, 1:25.736, se tivesse cronometrado a volta do Villeneuve a pé, ele já teria conseguido a segunda posição. Mas isso é por pouco tempo, porque a moçada já vem de novo para a pista. Mas pilotos se preparando para sair para o circuito. Veja o apoio da torcida, que se diverte, é claro, com qualquer atração. E ainda mais uma atração como essa, o Jacques Villeneuve, numa corrida para os boxes para pegar o carro reserva. O curioso é que esse mesmo percurso que o Villeneuve está fazendo correndo, ele deve ter feito muitas vezes quando criança. Ele mora um pouco, sempre morou, desde que seu pai veio para cá. E ele mora acima, um pouco depois daquele lugar onde o carro quebrou. Então ele deve ter feito muito isso quando criança, a pé, correndo, brincando. E agora aí tentando chegar em condições de pegar seu carro reserva, exatamente aquele carro que está pronto para ele lá, para voltar à pista. Ainda deu uma certa sorte, né? Porque o boxe é o último. É o último boxe e ele chegou e já está direto no carro. Na pista, Pedro Paulo Diniz. Outro piloto que mora aqui em Mônaco, também está em casa. Uma semana antes do Grande Prêmio deu algumas voltas nos trechos permitidos a se andar com o carro de passeio. E o Pedro Paulo vai completar a volta dele saindo dos boxes, a volta de aquecimento e a volta que o leva para a primeira volta rápida do Pedro Paulo Diniz. Cronômetro disparado para o Diniz. Pedro Paulo ficou na 16ª posição no treino deste sábado, treino livre, a mesma colocação que ele teve ontem, quinta-feira, nos treinos livres. Na quinta-feira ele andou menos do que todo mundo, porque bateu forte. Uma das 3 batidas que aconteceram foi a mais forte. E ainda hoje ele me dizia que está com dores no pescoço. Corpo dolorido logo depois do acidente de quinta-feira. Ele já passa mais rápido do que o Ricardo Zonta. Vem com todas as possibilidades de fazer até o momento a volta mais rápida. Só os 2 brasileiros completando volta. Entrando no túnel o Pedro Paulo Diniz. O Zonta fez 1:25.736. O Diniz vem com parciais melhores do que a do Ricardo Zonta. Pedro Paulo Diniz, que perguntado sobre esse dia de folga aqui em Mônaco, a sexta-feira, que os pilotos não treinam, isso atrapalha, quebra o ritmo? Ele disse que não, que é tudo normal. O único problema que eles enfrentam é que as equipes têm um dia a mais para ficar pensando modificações e surpreendendo os pilotos quando eles chegam no sábado de manhã. O bom humor do Pedro Paulo Diniz, encarando todo o trabalho duro da Fórmula 1 com um alto astral como é necessário. E ele já vai para completar a sua volta. Marca o seu tempo Pedro Paulo Diniz. 1:23.947, 1.7 mais rápido do que o tempo registrado pelo Ricardo Zonta. O Verstappen também está na pista com a Arrows. Você vai perceber como a segunda volta de cada piloto é mais rápida do que a primeira. O Diniz, se não pegar tráfego, vai andar mais rápido do que andou naquele 23:7, até porque pela manhã ele andou em 22:04, 22.488. Aí está o Jos Verstappen, o piloto holandês da Arrows, que vem fazendo um belo trabalho essa temporada, a se destacar o trabalho da Arrows. Todo mundo acostumou a ver ali embaixo brigando com a Minardi para saber quem ia ficar na última fila. Esse ano já faz um trabalho muito melhor, principalmente com o espanhol Pedro de la Rosa, que foi 8º quinta-feira, foi 11º hoje. O Verstappen ficou em 17º hoje pela manhã, agora já faz o primeiro tempo, andando
mais de um segundo abaixo do tempo do Pedro Paulo Diniz, que afinal de contas tem uma Sauber, um carro que sempre andou ali no bloco intermediário da Fórmula 1. Bom trabalho da Arrows. E agora as feras começam a iniciar o seu trabalho na pista. Aí está o David Coulthard com a McLaren. O Schumacher está no carro já acompanhando essa volta do Coulthard. Daqui a pouco vem Hakkinen, vem Rubens Barrichello, vem Michael Schumacher. Quem vai conseguir a pole position? Hakkinen acaba de ir para a pista também, Kleber. Hakkinen, que tem 3 poles na temporada, vai tentar a sua 4ª pole position. No mais, tudo empatado. Uma pole para Coulthard, uma para Rubinho, uma para Schumacher. Aqui em Mônaco, a fundamental largar bem, largar numa boa posição no grid. Olha como o Coulthard vem já 323 milésimos abaixo do tempo do Verstappen. Vem para fazer a melhor volta e pode começar a ser o parâmetro do tempo que vai registrar o pole position neste treino aqui em Mônaco. Aí vai o David Coulthard acelerando firme aí no túnel. Ponto de maior velocidade. Ele sai, vem para uma freada, faz a chicane. É o tempo todo assim. Alguns trechos em velocidade mais alta, pé embaixo. Depois a travada para as curvas de baixa velocidade. Aí ele vem nos trechos de alta até chegar outra vez, reduzir bastante. Vem com mais de um segundo, 1.1 abaixo do tempo. David Coulthard, o tempo de 1:22.909 foi o tempo do Verstappen. E aí vai para completar a sua volta o David Coulthard. Chegou a fazer hoje de manhã 1:20.4, agora faz 1:21.3, 1:21.316. O tempo da pole position, que pode ainda ser menor do que esse, né? O tempo que vai registrar realmente o pole da corrida. Sem dúvida, esse tempo do Coulthard ainda é muito alto. Tanto que a boa parcial é na casa de 20, muito próximo do 20 cravado. Ele fez 20.9 e a segunda parcial é 57, ele fez 57.9. O Coulthard está na segunda volta dele e você vai ver como realmente a segunda volta de cada piloto é mais rápida que a primeira. O mesmo acontece com o Hakkinen agora, que você vê que não virou bem, mas vai virar nessa agora. Não, Kleber, o Schumacher acabou de sair dos boxes. O Schumacher sai do box, enquanto o Ralf Schumacher já faz o segundo melhor tempo. Agora os pilotos vão definitivamente indo para a pista. Nós temos agora David Coulthard em primeiro, o Ralf Schumacher em segundo. O Herbert acaba de fazer a segunda posição com o carro da Jaguar. Coulthard, Herbert, enquanto você está vendo aí o tempo do Heidfeld, Coulthard, Herbert, Wurz, Ralf Schumacher. O Hakkinen cai para a 5ª posição, em 6º Verstappen, em 7º Jenson Button, em 8º Heidfeld, em 9º Diniz, 10º Mazzacani, 11º o Ricardo Zonta. Você vai acompanhando o alemão Nick Heidfeld, da equipe Prost, um dos estreantes na Fórmula 1 2000, campeão da Fórmula 3000 do ano passado. Chega como grande esperança de talento novo da Fórmula 1, vindo da Alemanha, que está com a moral altíssima no automobilismo. E agora o Heidfeld ainda está procurando se encontrar, procurando o seu melhor momento na Fórmula 1. Kleber, Pois não, João Pedro? Esse é o ronco do motor do Rubinho, que acaba de sair dos boxes. Michael Schumacher, Rubens Barrichello, os pilotos da Ferrari também indo para a pista. Agora começa para valer a briga pela pole position no Grande Prêmio de Mônaco. Faltando um pouco mais de 31 minutos para o final da sessão. E só quase na metade do treino é que os pilotos resolveram ir para a pista. O Mika Hakkinen não fez uma boa volta. O Mika Hakkinen tem apenas o 6º tempo neste instante. Aí você está vendo o 5º tempo, mas ele já foi superado pelo Ralf Schumacher. Irvine faz a pole position agora. Ed Irvine faz o primeiro tempo, 1:20.9. A volta aberta pelo Michael Schumacher. Já é um combate contra o tempo do Ed Irvine, o seu ex-companheiro de equipe. Os dois fizeram dobradinha aqui o ano passado. Schumacher ganhou o Grande Prêmio de Mônaco de 99 e o Irvine foi o segundo colocado. Foi a primeira dobradinha da história da Ferrari aqui em Mônaco. E o Schumacher já vem passando na primeira parcial, quase meio segundo mais rápido do que o Ed Irvine. E não é das suas parciais mais rápidas ainda. Irvine, Coulthard, Herbert, Wurz, Ralf Schumacher e Hakkinen
São os 6 primeiros colocados agora. O Michael Schumacher vem para fazer o primeiro tempo. Deu uma escapada ali na entrada do túnel, conseguiu segurar bem o carro. E vai para o trecho final o Michael Schumacher. Tá ruim, tá ruim. Vamos ver a segunda intermediária. Ele não vai fazendo uma volta das melhores, 57.830. Ele continua mais rápido, mesmo não fazendo uma volta boa. Está 358 milésimos mais rápido do que o Ed Irvine. Vai fazer a pole provisória, mas não é a sua boa volta. Contorna a Rascasse e vai travar o cronômetro pro Michael Schumacher. Depois dessa curva aí à direita, ele passa. 1:20.830. Fica na casa de 1:20. Apenas ele e Irvine estão na casa de 1:20. 132 milésimos mais rápido do que o Ed Irvine, o Michael Schumacher. E fica com essa pole provisoriamente. Schumacher, Irvine, Coulthard, Herbert, Wurz, Ralf Schumacher são os 6 primeiros. Embora eles tenham entrado muito tarde na pista, aí o momento em que o Schumacher errou a volta dele, olha. Eles têm entrado muito tarde, ainda arrisco a dizer que faltando 29 minutos, a pole vai para a casa do 19. Vai para a casa de 1:19, pela primeira vez vai baixar de 1:20, desde que começaram a usar os pneus raiados. Os carros deixaram os pneus slicks. Repetindo que a pole do ano passado, 1:20.547, o tempo registrado o ano passado pelo Mika Häkkinen. Ele que está na 7ª posição hoje. Rubens Barrichello também vai para completar sua volta. Aí o Rubinho. Fecha a volta Rubinho, 1:21.310. Assume a 3ª posição o Rubinho. Passando à frente do David Coulthard. Tendo o Irvine entre ele e o Schumacher. 1:20.830. O Schumacher, 1:21.310. O Barrichello e agora o Trulli. Jarno Trulli, o alemão Jarno Trulli da Jordan faz... O italiano Jarno Trulli da Jordan, o italiano Jarno Trulli da Jordan faz o primeiro tempo. 1:20.776. Kleber, realmente, italiano da escola alemã do automobilismo, que ele foi campeão de Fórmula 3 alemã. Boa. Agora ele ganhou a Fórmula 3 aqui em Mônaco. Aí está o Trulli. O Frentzen faz o 4º tempo. Os carros da Jordan aparecendo bem nesse momento do treino. A Jordan que tem brigado esse ano. Depois de fazer uma bela temporada no ano passado, todo mundo esperava a Jordan lutando por vitórias, por grandes classificações nas corridas. Não tem acontecido isso até agora. Mas de toda maneira começa aí o Grande Prêmio de Mônaco nesse treino que vai definindo o grid. Começa com bons resultados a Jordan, com o Trulli em primeiro e o Frentzen na 4ª posição. A Jordan que até agora somou apenas 9 pontos no campeonato. 4 pontos do Trulli e 5 pontos do Frentzen. Classificação no momento, você confere aí agora. Primeira posição para Jarno Trulli, o piloto italiano da Jordan. Em segundo, Michael Schumacher da Ferrari. Em terceiro, Ed Irvine da Jaguar. Em quarto, Frentzen da Jordan. O quinto é o Barrichello da Ferrari. E o sexto, o David Coulthard da McLaren. Kleber. Quebrando essa sequência aí de McLaren e Ferrari, os carros da Jordan e da Jaguar colocados ali nas primeiras posições. João Pedro Paes Leme. Kleber, hoje de manhã 3 pilotos foram punidos, vão ter que pagar multas. Zonta, Schumacher e De La Rosa, porque passaram aqui dentro dos boxes, no pit lane, a mais de 60 por hora. O Zonta vai pagar $1.500, o Schumacher 750 e o De La Rosa 500. As multas para quem passa acima da velocidade. E você deve estar perguntando, ora, mas se fosse pelo salário, o Michael Schumacher tinha que pagar muito mais do que o Ricardo Zonta. Mas a multa é estabelecida conforme a velocidade que ele excede dentro do box. Exatamente. O Zonta passou a 66 km, o Schumacher a 62 e o De La Rosa a 61,8. Para quem anda meio veloz nas ruas brasileiras, com o novo Código de Trânsito, é aquela conversa de 20% a mais da velocidade mínima permitida.
ou a menos. Você faz 20% a mais, a multa é de quase R$500. Menos de 20% você paga ali cento e poucos reais. É a multa aqui na Fórmula 1. Na corrida, essa velocidade acima do limite de 60 por hora significa uma punição, às vezes, de 10 segundos. Normalmente, 10 segundos no boxe, que é complicadíssimo para o piloto durante a prova. O Diniz está na pista num bom momento, porque está todo mundo no boxe. Só tem 3 na pista, que é o Wurz, o Ralf Schumacher. O melhor 4 tem o Button e o Diniz. É um bom momento, ele está numa volta de aquecimento dos pneus, mas deve fazer um tempo rápido na próxima volta. Pedro Paulo Diniz ocupa no momento a 19ª posição. O Ricardo Zonta já melhorou bastante, está na 13ª colocação. A primeira posição ainda é do Jarno Trulli com a Jordan. Em segundo, Michael Schumacher. Em terceiro, Ed Irvine. Em quarto, Harald Frentzen. Em quinto, Rubens Barrichello. Em sexto, David Coulthard. O Hakkinen ocupa agora apenas a 11ª posição. Zonta é o 13º. O Diniz, que abre a sua volta, ocupa agora a 19ª colocação. A gente acompanha essa volta do Diniz. Atrás dele, você viu, já saiu do boxe o Coulthard, que também percebeu o bom momento de entrar na pista. O Diniz está vindo para a segunda possibilidade dele, para a segunda tentativa dele. Ele já completou 5 voltas, passando 481 milésimos acima do tempo do Trulli. A melhor parcial dessa aí, 1:21.3 do Diniz, a melhor parcial é do Schumacher, 1:20.7. O Pedro Paulo Diniz vai tentando a sua volta. Nós estamos acompanhando as emoções do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 no treino que define o grid de largada. Essa parcial que o Diniz vai encerrar agora, a melhor é do Schumacher também, 57.5. É Pedro Paulo Diniz tentando melhorar a sua posição. Trulli é o pole position, Schumacher está em segundo, o Rubinho é o quinto, o Coulthard é o sexto, o Hakkinen é apenas... Olha aí o Pedro Paulo Diniz passando 1.4 acima agora do tempo registrado pelo pole e pelo Trulli. O Hakkinen é apenas o 11º colocado. Hakkinen na pista de novo. Falta um pouco mais de 23 minutos. São os momentos decisivos desse treino que define o grid. Quem será que fica com a pole? Será que eles estão fugindo da pole? Afinal de contas, há 11 corridas, o pole position não consegue vencer um grande prêmio na Fórmula 1. Mas aqui em Mônaco, largar na frente é importantíssimo para que o piloto faça uma prova tranquila. Super difícil ultrapassar. Tem que contar com a colaboração do piloto que vai à sua frente. Por isso, o grid de largada é importantíssimo. Já dá uma ótima previsão do que pode ser a prova, as possibilidades de cada piloto. Coulthard na pista. O Pedro Paulo Diniz completou a volta dele e melhorou para a 15ª posição, enquanto o Coulthard já passa mais rápido do que o Trulli nesta primeira parcial. 20.719 foi a parcial, ainda está mais lento do que o Michael Schumacher, que é o melhor nessa primeira parcial do Grande Prêmio de Mônaco. O estranho que acontece em Mônaco é que algumas equipes conseguem melhorar quando chegam no treino oficial, melhorar rapidamente. Outras pioram, o caso da Sauber, que está andando meio segundo acima do que andou nos treinos livres. O caso da Jordan, o caso da Jordan e o caso principalmente da Jaguar é o contrário. A Jaguar está andando muito mais rápido do que andou até agora nos treinos livres. Melhoraram muito, estão brigando ali por posições. O Irvine está na 3ª posição e o Coulthard vem em volta para fazer a pole position. Para passar o Trulli, para marcar o melhor tempo. David Coulthard podendo aí fazer na casa de 1:20 baixo, fez 1:20.430. Melhorou em 346 milésimos o tempo da pole. David Coulthard volta a ser o mais rápido no treino. Volta a ficar com a pole position. Kleber. Pois não, João Pedro? Os 2 carros da Ferrari já estão novamente na pista. Saíram logo depois do carro da McLaren. Você vê um deles já passando ali para abrir a sua volta. Michael Schumacher e Rubens Barrichello na pista. O Hakkinen também está com o cronômetro rodando. Aí vem o Mika Hakkinen, o atual bicampeão do mundo. Está mal colocado no treino até agora. Precisa melhorar o Mika Hakkinen. Vai buscando posição. Ele está em 14º. Passa só 19 milésimos acima do tempo do Coulthard. Vem com uma boa volta. Pegou um tráfego que pode ser... Saiu. Foi embora pro box. Foi embora pro box. Abriu mão da volta. Mas ele não vinha numa volta ruim naquela comparação
com a volta do Coulthard, mas resolveu abrir mão o Mika Häkkinen, enquanto o Schumacher está na pista. Vamos ver a parcial, ó, 20,720 era do Coulthard, passa mais rápido o Schumacher. Mika Häkkinen vinha tão bem que ele está com a melhor parcial nesse primeiro trecho do circuito. A parcial ruim dele foi na segunda. Ali é que ele recebeu o aviso da equipe, resolveu abortar a volta, não ia conseguir naquela a pole que ele busca e ia perder a volta seguinte. Então é a vez do Michael Schumacher tentar ultrapassar o David Coulthard no tempo da pole. A primeira parcial do Schumacher foi melhor que a do Coulthard. Vamos ver agora como ele se comporta nessa segunda parte da pista, onde ele vai para a piscina e vem muito bem, quase meio segundo abaixo do tempo do Coulthard. Vai ser o primeiro na casa de 19. Vem para marcar a pole position Michael Schumacher. Aí é o trecho final, dá uma balançada ao carro, passa ali perto do guarda-reio e completa a sua volta. Michael Schumacher, 1:19.843, 587 milésimos mais rápido do que David Coulthard. Schumacher volta a ser o pole position, provisoriamente pelo menos, para o Grande Prêmio de Mônaco. Schumacher em primeiro, Coulthard em segundo, Trulli é o terceiro colocado, Irvine o quarto, Frentzen está em quinto, Wurz é o sexto colocado e o Barrichello, que vai completar sua volta. Nesse ritmo ele vira segundo tempo. Ele está ocupando agora a sétima posição. Vem também para poder completar na casa de 19, 20,608. Mas vai para a terceira posição o Barrichello. Ele estava em sétimo. Vem para a terceira colocação o Rubens Barrichello. Olha o Frentzen. A Jordan também vai fazendo um bom treino. O Trulli está em quarto, o Frentzen está em sexto. Vem numa boa volta também o alemão Heinz-Harald Frentzen, para tentar melhorar ainda a sua posição, que é a sexta agora no grid. Ele passa com 1:19.961. Também entra na casa de 1:19. Muito bem o Frentzen, inclusive dono da segunda melhor parcial, melhor que a do Schumacher. Para vocês terem uma ideia, meio segundo abaixo do tempo do Schumacher na segunda parcial. E você está aí na volta do Pedro Della Rosa, que vem sendo um dos destaques da temporada, dentro das proporções exigidas e esperadas até da Arrows. O Pedro Della Rosa faz aí, ó, o 13º tempo, 1:21.832. Classificação mostra agora Michael Schumacher na primeira colocação. O segundo é Harold Frentzen com a Jordan. Em terceiro, a McLaren de David Coulthard. Em quarto, Rubens Barrichello com a Ferrari. Em quinto, outra Jordan do Trulli. A sexta posição é do Irvine com a Jaguar. Mika Häkkinen está na 16ª colocação. E já não é mais nenhum tipo de estratégia de esperar, de aguardar, de encontrar o melhor momento da pista. É dia ruim mesmo para o Mika Häkkinen. Com o tempo de 1:21.991, ele que pode tranquilamente virar na casa de 19 e lutar pela pole. Isso a McLaren provou que tem carro para isso. O Häkkinen deve estar bastante preocupado, inclusive porque faltam menos de 17 minutos. Ele teve que abortar a volta, aquela coisa toda. Mas deve estar ali esperando o melhor momento para voltar à pista e agora no tudo ou nada. E vai ter que esperar muito mais, Reginaldo, porque o carro dele está inteiramente desmontado. Aqui os mecânicos tentando procurar o ajuste ideal, procurar o acerto e descobrir o que está acontecendo. Totalmente desmontado o carro do Mika Häkkinen, embora ele continue lá dentro. Vive, portanto, um dia difícil o finlandês Mika Häkkinen, ele que vai brigando pela quarta pole position dele, tentando se aproximar do Schumacher no campeonato, está 28 pontos atrás. Aí o Jean Alesi, o francês Jean Alesi da equipe Prost, vai fazendo a sua volta também. Jean Alesi, o último aí para a pista, o Alesi. Só agora o Alesi vai completar a primeira volta boa dele, também com problemas, depois de viver bons momentos aí quinta e hoje cedo. O Alesi fez 7º tempo quinta-feira e o 7º tempo hoje. É aquela história da equipe que consegue fazer um belo treino livre e um mau treino de classificação. É o que está acontecendo pro lado da Sauber e da Prost, pro lado ruim, não é? Fazendo os treinos livres
com muito mais competência do que o treino que define o grid. Já a Jordan e a Jaguar, principalmente, conseguindo melhorar muito dos treinos livres para esse treino oficial. O Alesi agora marca a 9ª posição. Os brasileiros, o Diniz ocupa a 20ª colocação, o Zonta é o 19º, o Barrichello 4º colocado, Schumacher em primeiro, Frentzen em segundo, Coulthard em terceiro. E o Alesi tem muito a lamentar se essa situação perdurar, porque como em Mônaco a experiência conta muito, ele vinha fazendo isso em todos os dias, até o treino de hoje pela manhã, treino livre pela manhã, ele vinha se destacando, sendo um dos bons pilotos do treino. A equipe Prost vive um péssimo momento e ele estava sendo a salvação da pátria francesa nesse treino em Monte Carlo. Nesta segunda estreia, a nova novela das 8, Laços de Família. Kleber, diga, João Pedro. E parece que os mecânicos da McLaren também estão inspirados no Michael Johnson. Fizeram uma montagem rápida aqui no carro do Mika Häkkinen e ele já voltou para a pista. O campeão olímpico dos 200 metros, dos 400 metros, presente aqui em Mônaco, vai dando bons ares para todo mundo, né? O Villeneuve, logo no começo do treino, com um problema no carro, precisou sair num pique de praticamente meia pista para pegar o carro reserva. Agora foi a vez da equipe McLaren trabalhar a jato para deixar o carro do Mika Häkkinen em condição de brigar por uma posição melhor no grid. O Häkkinen, eu repito, está apenas na 17ª posição. Largar em 17º em Mônaco, você pode ser excepcional, fazer uma grande corrida, mas vai suar muito para conseguir um bom resultado. Boa volta do Ralf Schumacher, registra o 5º tempo com a Williams. Talvez, e aí tem o Gené atravessado com a Minardi, bandeira amarela. O aerofólio já foi. Ele abandona o carro tem que ser retirado dali. Todo mundo tem que passar aí super devagar, porque ficou atravessado mesmo na pista. Bandeira amarela, até agora não tem bandeira vermelha, o tempo está correndo. E olha que tecnologia ali, ó, um macaco que levanta o carro, uma rodinha embaixo e vem embora. E ele vai de carona ali. Aqui em Mônaco, os comissários e os fiscais têm um treinamento especial em relação aos outros autódromos e os outros circuitos. Eles são mais treinados, levam muito mais tempo a ser treinados do que os comissários normais. E você viu a imagem de um saquinho de gelo sendo atropelado ali pelos carros, espalhando pedrinhas de gelo por toda a pista. O Irvine saiu muito rápido do box, deve ter trazido todos os pedaços de gelo seco que os mecânicos põem ali na entrada do radiador e saiu espalhando pela pista. O Irvine, que está tentando melhorar o seu tempo, vem fazendo um bom treino. O Irvine com a Jaguar está na 7ª colocação agora. Essa volta ele já vem passando bem acima do tempo do Schumacher. Vai tentar melhorar um pouco ali a sua posição, a 7ª colocação. Ele briga com... Ele tem 20.9, o Trulli 20.7, o Ralf Schumacher 20.7. Faz uma volta em 1:20.9, acaba sendo pior do que ele próprio. Na volta anterior, na tentativa anterior, o Ed Irvine. E aí vem o David Coulthard mais uma vez. O Häkkinen é que precisa de tempo. Häkkinen volta agora empurrado para os boxes. A situação é dramática para o Mika Häkkinen. Continua na 17ª posição e não consegue sequer sair do box. Depois de todo um trabalho da equipe, ajustando, arrumando, desmontando e montando o carro, ele ia saindo para a pista, já teve problemas, voltou empurrado para a garagem para outra vez a equipe tentar resolver os problemas que vão afetando sensivelmente o treino do Mika Häkkinen. E o David Coulthard vai brigar ali para tentar melhorar o seu tempo. Olha como ele vem rápido, hein? Tá muito próximo ali do tempo do Schumacher, 37 milésimos apenas, mas vem para a briga o David Coulthard. Ele é o 3º colocado, 19.8 o tempo do Schumacher, 1:19.843. Ele vai completar a sua volta, 16, 17, vem tentar brigar ali na casa dos 19 também, 19.888.
Só 45 milésimos mais lento do que o Schumacher. Fica na segunda posição o David Coulthard. Chance igual essa da pole, dificilmente o Coulthard vai ter outra nesses 10 minutos finais de treino, porque o grande problema da McLaren em relação à Ferrari está sendo na segunda parcial, no segundo trecho da pista. No primeiro ele é sempre mais rápido, ela é sempre mais rápida. No segundo é que não dá, e ela terminou o segundo ainda mais rápido que o Schumacher, e aí no terceiro não confirmou o tempo da pole parcial. Fazia uma análise ontem na televisão italiana o Ivan Capelli, ex-piloto de Fórmula 1, inclusive ex-piloto da Ferrari, e ele dizia exatamente isso que disse o Reginaldo Leme. A equipe McLaren tinha uma ótima possibilidade de ser mais rápida no primeiro trecho da pista aqui em Mônaco. Depois ele via no chassi da equipe Ferrari uma possibilidade boa de fazer volta melhor. E é exatamente o que está acontecendo. Michael Schumacher em primeiro, David Coulthard em segundo. Esse aí é o Schumacher, que está indo para mais uma volta, mais uma tentativa do Schumacher. Seu capacete novo. Mais destaque agora para o vermelho e para o amarelo. Aqui a parte de cima do capacete que era azul, como o do Rubinho, agora fica em vermelho. Ficou muito mais fácil a identificação, né? De Michael Schumacher e de Rubens Barrichello. Schumacher, Coulthard, Frentzen, Barrichello. Cai para a quinta posição agora, porque o Trulli volta a ser pole position. O Jarno Trulli traz a Jordan para a primeira colocação. Vai brilhando o jovem piloto italiano neste treino aqui em Mônaco. Schumacher está na volta. O Schumacher vai tentar recuperar a sua primeira colocação. Nesse momento com 1:19.746. Jarno Trulli está com a pole position. Trulli, Schumacher, Coulthard, Frentzen, Barrichello e Ralf Schumacher são os 6 primeiros. Para você que gosta de automobilismo, gosta de ver emoções na corrida, aí Schumacher, na parcial pelo menos, tem que torcer para que a situação permaneça assim. Ou um Trulli, ou um Frentzen, seja quem for na pole, vamos ver se vai dar, hein? Ou o Schumacher vem rápido. Porque não ter Schumacher nem Hakkinen na primeira fila, na pole position, era muito importante para as emoções da corrida. Mas o Schumacher volta a ser o pole position. Mas não dá, né, Cleber? Não dá. Ele respondeu rapidamente e com toda a categoria que lhe é característica, né? Já faz 271 milésimos mais rápido do que o tempo do Trulli. Volta a ser pole position do Michael Schumacher, com Trulli em segundo, que já é uma novidade na temporada. O carro da Jordan na segunda colocação, por enquanto na primeira fila, com Coulthard em terceiro. A quarta posição do Frentzen, no quinto é Barrichello, o sexto Ralf Schumacher, depois Fisichella, Wurz, Irvine, Alesi, Herbert, Salo, Button, Verstappen, Della Rosa, Villeneuve. Olha o Mika Hakkinen, 17º colocado. Heidfeld é o 18º com a Prost. E aí completando o Zonta, o Genet, o Mazzacani. O Diniz está aí na 20ª posição, mas o Diniz já melhorou. O Diniz já é o 18º. E aí um acidente com o carro da Arrows. O carro da Arrows passou direto ali no S. Pedro de la Rosa deu uma escapada, tentou corrigir, não teve jeito, foi de frente no guarda-reio. E o Mika Hakkinen também não anda dando sorte, hein, Kleber? Além de tudo que está acontecendo com o carro dele, ele estava tentando a volta rápida dele exatamente quando houve o acidente com a Arrows. Daqui a pouco quem vai para a pista é o Rubinho Barrichello. Olha, tá tudo... E o Hakkinen está passando aqui agora. Tá tudo contra o Hakkinen hoje, tá realmente difícil para ele. O Rubinho está no box, mas ainda tem tempo, tem chance de voltar. Ele deu 9 voltas, quer dizer, ele pode tentar agora o seu tudo ou nada, faltando ainda 6 minutos e 20 para terminar o treino. O cronômetro não parou de novo, ali é só bandeira amarela e não vermelha. E o curioso na pole position do Schumacher é que daqui da cabine deu para ver o Luca Badoero, o piloto de teste da Ferrari, que está ali ao lado da equipe assistindo. Você vê a admiração dele por um profissional como o Schumacher, claro que sem dúvida nenhuma o seu grande ídolo. E você viu no momento em que o Schumacher fez aquele tempo de 1:19.475, você vê a expressão do Badoero, a expressão diante do bom resultado conseguido pelo ídolo.
Hoje, depois da reapresentação do último capítulo de Terra Nostra, o humor vai rolar solto no Zorra Total. E logo depois do Zorra Total, Demi Moore e Michael Douglas numa história ardente e emocionante. Assédio sexual. Logo depois de Zorra Total em Supercine. Michael Schumacher na primeira posição e Arno Trulli na segunda. Uma Ferrari e uma Jordan na primeira fila. Um dia dificílimo para Mika Häkkinen. Continua aí sendo mexido o carro dele, buscando um acerto que permita ao Häkkinen pelo menos brigar por uma posição mais honesta no grid de largada. Ele está na 17ª colocação. 17º lugar em Mônaco significa uma corrida de recuperação, um desgaste extremo. Vai ter que mudar a estratégia que talvez a equipe já estivesse prevendo para o Grande Prêmio. Muda completamente, e uma posição, uma situação que não tem nada a ver com o dia a dia, né, da McLaren numa corrida de automobilismo de Fórmula 1. É muito complicado, ainda que mudando a estratégia, largando lá atrás um carro rápido, tem toda a possibilidade de se envolver em qualquer enrosco aí na primeira volta. É realmente muito complicado. E depois outra, ainda que se mude a estratégia, digamos que ele faça um pit stop a menos, mas aí ele vai com o carro pesado, quer dizer, numa pista onde já é difícil ultrapassar, o carro pesado é muito mais difícil. É complicada a situação do Häkkinen, não vai ficar nessa situação aí. Vai ficar, tá vivendo um sufoco danado, faltam 4 minutos e 20, vai para a pista, você vai ver aí o carro tudo preparado. Daqui dá para ver o carro preparado para ir para a pista. Ele vai fazer a sua volta, vai melhorar o tempo, mas também não quer dizer que vai largar ali entre os primeiros, né? Vai ter que ter um pouquinho de sorte também. Aliás, está saindo do box nesse momento o Häkkinen. Até porque tem todo o peso, toda a pressão de saber que ele não tem mais 2, 3, 4 oportunidades como todos os pilotos têm numa sessão de 60 minutos de treino. Ele tem essa oportunidade. O Mika Häkkinen tem essa volta que ele vai iniciar agora, saindo dos boxes. Ele vai fazer uma volta, aquecer os pneus, abrir o cronômetro e sabe que é aquele momento. Ele vai ter aqueles 3.370 metros da pista de Mônaco para fazer a sua volta. Para conseguir talvez 2 voltas. Mas é necessário ser perfeito, é necessário ser preciso. Ele não pode errar, não pode escorregar, não pode cometer erro algum. Ele precisa da volta para sair dessa incômoda 17ª posição. O Irvine se mantém ali em 7º lugar com a Jaguar. Schumacher em primeiro, Trulli em segundo, Coulthard em terceiro, Frentzen em quarto. Muito bem a Jordan. A 5ª posição é de Rubens Barrichello. A 6ª de Ralf Schumacher. Depois nós temos Irvine, Fisichella, Herbert, Wurz, Alesi, Salo, Button, Verstappen, De La Rosa, Villeneuve, o Häkkinen em 17º, Pedro Paulo Diniz é o 18º, aí o Trulli atravessado, aí o carro da Minardi atravessado na curva Rascasse, é o Mazzacani. E o Mazzacani atravessado ali já complica de novo a vida do Mika Häkkinen. Lembre-se que o Mika Häkkinen está precisando de uma volta. Você vê o momento em que ele escapa, bate de traseira e fica mais uma vez com problemas. É o segundo acidente do Mazzacani na pista. 2 minutos e 14 segundos para terminar o treino. No momento em que o Rubinho vai para a pista, pouquinho depois do Schumacher ter passado em frente ao box dele. Os 2 carros da Ferrari praticamente saindo juntos para a pista. Michael Schumacher, Rubens Barrichello, David Coulthard, Mika Häkkinen, todos na pista. O Häkkinen está na sua volta, é a volta do dia do Mika Häkkinen. É a volta que vai definir se ele larga com possibilidades boas de brigar pela vitória. E olha como ele vem, 112 milésimos mais rápido do que Schumacher. Parece que valeu todo o sacrifício, todo o empenho da equipe, toda a atenção vivida por Mika Häkkinen, porque ele agora vive a expectativa de fazer até a pole position. Na primeira parcial foi mais rápido que Schumacher. Vem no túnel aqui em Mônaco. Na primeira a McLaren sempre é, né? Rasga 270 por hora Mika Häkkinen. Agora é o trecho mais crítico para a equipe McLaren. Por enquanto a Ferrari tem sido mais rápida no registro do tempo dessa segunda intermediária. Vamos ver, já passa acima, 472 milésimos, pouco mais de meio segundo. Com esse tempo ele vai tentar brigar ali pela 3ª posição. Se for muito bem nesse trecho final, até pela segunda. Trulli é o segundo, Coulthard é o terceiro, Frentzen é o quarto.
Häkkinen já vai para completar, vai travar o cronômetro. Mika Häkkinen, 19.475, Schumacher, 20.241, Mika Häkkinen. Quinta posição, que é absolutamente lucro para o Mika Häkkinen. E um prejuízo momentâneo para o Rubens Barrichello, que estava na quinta posição e agora é o sexto colocado. Ainda vai tentando, tem essa última volta, o Mika Häkkinen. Afinal de contas, ele passou no momento em que o cronômetro estava andando, continua andando. Nós temos ainda 15 segundos para o final do treino. Quem passou, está valendo, como o Schumacher, que abre mais uma volta rápida, com a possibilidade de completar sua volta depois do Mika Häkkinen. Barrichello está em sexto. Barrichello está em sexto, ocupando essa posição com 1.20.608. A gente vai acompanhando aí o Michael Schumacher. Saiu da Loves, deu uma balançada, quase beliscou ali o guarda-reio. Aí ele passa no túnel. Neste momento, os dois carros da Ferrari vão tentando marcar um tempo. Eles melhoraram, tanto o Rubinho quanto o Schumacher, as suas próprias parciais no primeiro trecho da pista em Mônaco. Principalmente o Rubinho, que andou a 209 km por hora, o Schumacher 207. A melhor velocidade do Rubinho nesse trecho. O Schumacher está acima do tempo dele, mas muito pouco acima. Está ali para fazer uma volta muito parecida com essa, que é de 1.19.475, a volta da pole position. E o Rubinho está brigando para melhorar. O treino já acabou. Quem completou volta, completou. Schumacher fica com 1.19.475. É o pole position Schumacher. Vai aumentando o seu número de poles na carreira, Michael Schumacher. Aí, feliz da vida, o Jarno Trulli com essa segunda posição, levando a Jordan para a melhor posição dela no grid. Barrichello completa sua volta e não melhora. Melhorou o tempo, mas não melhora a posição. 1.20.416. Não melhora da sexta posição. Michael Schumacher em primeiro, Jarno Trulli em segundo. Uma primeira fila diferente no Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, com a Ferrari e a Jordan. Na segunda fila, o David Coulthard em terceiro com a McLaren. Em quarto, o Frentzen com a outra Jordan. E aí na terceira fila, largando Mika Häkkinen e Rubens Barrichello. Depois, Alesi Fisichella, Ralf Schumacher e Irvine. Essa foi a pior classificação do Rubinho em toda a temporada. E também do Mika Häkkinen. Largando aí na sexta posição o Rubinho, na quinta o Häkkinen. Os outros dois brasileiros, o Zonta vai largar em 20º e o Diniz na 19ª posição. E a última fila continua com a Minardi, com os carros do espanhol Marc Gené e do argentino Gaston Mazzacani. Portanto, Michael Schumacher registra a sua pole de número 25 na carreira. A carreira que começou em 1991. Chega ao ano 2000 no melhor momento dele na Ferrari. Líder do campeonato mundial, 28 pontos à frente do Mika Häkkinen. E com a segunda pole registrada nesta temporada. Vai largar em primeiro Michael Schumacher. Schumacher, Trulli, Coulthard, Frentzen, Häkkinen, Barrichello. São os 6 primeiros. Eu confirmo que Diniz larga em 19º. Zonta na 20ª posição. A corrida que acontece amanhã às 9 horas da manhã, a Globo mostra ao vivo. Aliás, amanhã tem muito esporte na Globo. A partir das 7 horas da manhã, as emoções da Liga Mundial de Vôlei. A seleção masculina do Brasil enfrentando a Espanha. Lá na Espanha, Espanha e Brasil. Brasil buscando a primeira vitória na Liga. Espanha e Brasil amanhã às 7 horas, você confere ao vivo. Depois tem as emoções da Fórmula 1. Aí tem o esporte espetacular. À tarde, às 5 da tarde, Brasil e Peru, direto de Lima, eliminatórias da Copa do Mundo. Muitas emoções para você curtir. Nos nossos telejornais você vai ter a cobertura completa do Grande Prêmio de Mônaco, mais uma pole de Schumacher, o belo treino do Trulli, a sexta posição do Rubinho, você vai conferir tudo. E agora, na sequência, você fica com todo o encanto da nossa rainha no Xuxa Park. Continue ligado e amanhã nos encontramos às 9 da manhã, logo depois do voleibol, com as emoções do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, a 7ª etapa do campeonato do ano 2000.
Olimpíada 2000. A Globo é mais Brasil.